da nossa segunda série do ensino médio, bem-vindos aí a mais uma aula de história do nosso projeto Aula em Casa. Eu sou a professora Pet Ribeiro, vi que vocês acabaram de vir de uma aula de geografia aí falando sobre indústria, não é verdade? Na verdade, lixo também. Então agora nós vamos trazer para vocês aí, para aqueles alunos que anotam a numeração das aulas, para acompanhar todos os conteúdos. O que nós vamos ver hoje? Olha aí. A independência dos Estados Unidos, a nossa aula 110. Então, como vocês já sabem, apesar da gente achar que, nossa, esse conteúdo nunca vou ver na minha vida, na verdade, nós estamos vendo, nós vivenciamos muitas das referências desses processos históricos que acontecem por aí, não é verdade? Então, olha só, antes de nós iniciarmos, eu quero só trazer para vocês uma lembrança do que nós vimos na última aula. Vocês lembram que os Estados Unidos vai surgir inicialmente daquelas 13 colônias, certo? Que vão estar ali de frente para o Oceano Atlântico, a leste, no que é hoje os Estados Unidos, ok? Então vocês lembram também que elas eram divididas em 3 partes, norte, central e sul. E elas eram diferentes uma da outra em título de economia, porém, todas viviam sob o comando da metrópole Inglaterra, certo? E aí eles vão começar um processo de emancipação. O que isso vai acontecer? O que vai levar a esse processo? Lembre-se das leis intoleráveis, a lei do chá, a lei do selo, a lei do açúcar. Lembre-se que a Inglaterra vai vir de uma guerra e ela precisa se estabelecer economicamente. Ela precisa equilibrar suas finanças. E para isso, ela vai procurar uma forma de arrecadar ainda mais impostos da sua maior colônia, que são ali as 13 colônias. Isso vai trazer uma insatisfação àquela população. Lembraram, certo? Então, é importante que vocês tenham em mente que é esse o contexto que vai levar à independência dos Estados Unidos. Então, não vai ser de uma hora para outra, vai ser um processo longo. Então, eles vão começar a se organizar, eles vão começar a projetar. Vai ter ali aquela situação em Boston, quando os colonos vão se vestir de índios para jogar todo o chá no mar, porque o chá só podia ser comprado da metrópole e isso causava uma insatisfação. Toda a carta, todo documento tinha que ser registrado por um selo e esse selo era muito caro. O açúcar teve o seu valor também sobrecarregado, que eram formas. Aí eu pergunto a vocês, os colonos tentaram negociar? Obviamente, gente. Os colonos tentaram negociar, os colonos tentaram conversar e nada surtiu efeito. E é justamente a partir daqui que nós vamos ver hoje. Vamos lá então? Olha só. Metrópole aumenta taxas e impostos. A Inglaterra resolveu aumentar vários impostos e taxas, além de criar novas leis que tiravam a liberdade dos norte-americanos. Então, esse é o motivo. Vou até aqui marcar para vocês, porque aqui é que está a grande insatisfação. Esse aumento de vários impostos e taxas. E, obviamente, essas leis que vão ser chamadas de leis intoleráveis. Então, olha aqui, lei do chá, lei do selo, lei do açúcar. Lembrando que tinham outras, né? Até a lei de cavalgaria, você só podia andar em determinados lugares. Pensando nisso, o que vai acontecer? Bom, nós vamos ter 2 congressos, certo? Esses congressos são chamados de congressos da Filadélfia. Filadélfia é uma cidade ali muito importante para eles, tem uma grande importância histórica e cultural. E a população, os líderes dessas 13 colônias, eles vão se unir nessa cidade. O primeiro congresso ele vai acontecer no ano de 1774, lá pelo mês de setembro. O que eles vão fazer? Eles vão se organizar, vão criar um documento que vai ser encaminhado à Inglaterra, sua metrópole, naquele momento. Como a gente observa, não era uma questão de vamos começar uma guerra pela independência, não. Eles tentaram primeiro negociar. E nesse documento eles dizem o seguinte, olha, essas leis, esses impostos, eles são exagerados, nós não temos condições porque eles também limitam a nossa economia. Um exemplo, o norte, as colônias do norte, elas eram envolvidas com um comércio mais externo e elas estavam proibidas até de comprar chá de outros lugares. A área central ali, ela estava no meio, entre o comércio e a agricultura. Mas o sul, as colônias do sul, eles eram uma produção agrícola. Então, a ideia de se reunir nesse congresso era justamente, olha, nós queremos entregar a vocês um documento e nesse documento nós estamos colocando as nossas insatisfações com as exigências que vocês fazem, certo?
Porém, qual foi a resposta? Totalmente negativa. E as leis continuaram sendo aplicadas. Então, como nós podemos ver, há uma negociação, há uma tentativa de negociação que não vai ser correspondida. O que vai acontecer? Lá em 76, eles vão se reunir nesse segundo congresso. Nós não conseguimos, estamos tentando aqui, está difícil. Nesse segundo congresso, o que vai acontecer? O objetivo maior. No segundo congresso, eles já não querem mais tentar um diálogo e nem fazer uma carta de reivindicações à metrópole inglesa. Eles vão se organizar para o processo de independência. E é justamente aí que a coisa muda de figura. Por quê? Os Estados Unidos, ele vai ali proclamar a sua independência no dia 4 de julho de 1776. Obviamente que a Inglaterra não vai aceitar de primeira, não é verdade? Eles só vão reconhecer a independência dos Estados Unidos alguns anos mais tarde, em 1783. Esse período vai ser um período de conflitos. Então eu trouxe aí um conceito para vocês. Vamos lá então? Olha aí. Em 1776, os colonos se reuniram no segundo congresso, com um objetivo maior, que era justamente conquistar a independência. Durante o congresso, Thomas Jefferson redigiu a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Então, ali mesmo, eles começam a construir esse novo país, que era formado ali inicialmente por essas 13 agora ex-colônias, certo? Então, olha só. Porém, como diz o texto, a Inglaterra não aceitou. Só um minutinho, vou trazer. Pronto. Perdão. Porém, a Inglaterra não aceitou a independência de suas colônias e declarou guerra. A Guerra de Independência, que ocorreu entre os anos de 1776 até 1783, foi vencida pelos Estados Unidos com o apoio da França e da Espanha. Então, como vocês podem ver, por que a Inglaterra de forma alguma queria abrir mão desse território, dessas 13 colônias? Porque ela era a maior metrópole dos ingleses. Era daí que surgiu os seus altos impostos. Era um território que era bem organizado, era desenvolvido, a sua economia estava no nível de equilíbrio. Então, o que vai acontecer? Não seria interessante para a Inglaterra abrir mão de toda essa faixa territorial. Mas os estadunidenses ali, futuros estadunidenses, não é mesmo? Aquela população, ela estava disposta a isso. Por que franceses e espanhóis vão ajudar? Porque tanto a França quanto a Espanha, eles têm conflitos econômicos com a Inglaterra. Sabendo dessa ajuda ali àquela população, eles vão encontrar uma forma também de sair lucrando. Ou seja, eles vão estar prejudicando uma grande adversária econômica e até mesmo militar. Né? Porque vocês devem ter pensado, puxa, eles eram colônias, como é que eles se organizaram para uma guerra que durou tanto tempo? Justamente com o apoio de outras grandes nações. Então aí nós vamos ter esse contexto. Gostaria de voltar aqui só rapidamente para vocês verem a seguinte situação. Olha só. Cadê? Rapidinho, olha aí. Essa independência, gente, ela vai ser projetada. Como vocês viram, eles vão se organizar em 2 congressos. Aqui nós temos uma representação do segundo congresso, já Thomas Jefferson aqui ao meio, redigindo essa declaração. Então, o que vai acontecer? Vai ser a primeira vez ali dentro do processo que nós vamos ver colônias tendo autonomia diante da sua metrópole, já criando uma declaração de independência. E é justamente ela que eu vou trazer agora para vocês, tanto um pequeno trecho. Consideramos estas verdades por si mesmo evidentes, que todos os homens são criados iguais, sendo-lhes conferidos pelo seu Criador certos direitos inalienáveis, entre os quais se encontra a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. Como vocês podem ver, nós temos aí uma característica de quê? Do iluminismo. Aquela ideia de libertação, de derrubada do poder absoluto, que vai surgir na Europa, mas rapidamente vai chegar ao outro lado do Atlântico, sendo um grande incentivador desses políticos que estão reunidos no Congresso da Filadélfia. Então, nós trouxemos também para vocês aí a Constituição. Olha aí, a Constituição dos Estados Unidos.
Em 1787, ficou pronta a Constituição dos Estados Unidos com fortes características iluministas, como eu acabei de citar. Garantia a propriedade privada, o interesse, né, dos proprietários de terra, ok? Manteve a escravidão, optou pelo sistema de república federativa e defendia os direitos e garantias individuais do cidadão. Atenção aqui a professora. Eles eram organizados em dois grupos, os federalistas, que eram proprietários de terra, então por isso que a Constituição atendia ali uma exigência deles, e os antifederalistas, que eram justamente pessoas contrárias à escravidão. Mas no final ela ficou redigida com características dos federalistas, ok? Vamos continuar então aí? Então olha aí, ó, federativa que defendia os direitos e garantias individuais do cidadão, certo? O que nós pensamos aí? Veja bem, essa Constituição, ela vai abranger a todos, professora? Não propriamente, porque como vocês podem ver, eu vou manter a escravidão. Não é isso? Então isso vai gerar um conflito e vai causar uma guerra mais para frente nos Estados Unidos, como vocês irão ver, certo? Não se preocupem com isso. Mas o que eu quero que vocês observem é que ela tem um caráter iluminista, inovador, e ela vai acabar inspirando outras revoluções. Como, por exemplo, né, ela vai acabar ali incentivando também diretamente a Revolução Francesa e até mesmo a independência dos outros países na América Latina, certo? Olha só, depois da independência dos Estados Unidos, o que vai acontecer? Os Estados Unidos e sua independência tiveram um grande significado político, pois conseguiram dar origem à primeira nação livre do continente. Em 1783, os Estados Unidos tiveram sua independência reconhecida, finalmente, pela Inglaterra. Digo, chega, né, Inglaterra? Acabou, já deu, os caras estão aí independentes, então, assim aí esse termo acordando. Eles adotaram, continuando aí o texto, eles adotaram um sistema político, republicano e federalista. A ideia era a seguinte, olha aqui para a professora. A grande situação era a seguinte, nós temos que manter ali um poder unificado na figura de um presidente, mas nós não queremos que os governantes dos estados percam autonomia. Então, logo no início, eles eram chamados de confederados, porque cada estado tinha ali a sua autonomia. As colônias vão se transformar em estados, né? Mas depois eles vão organizando aí essa nova Constituição com essa carta no ano de 1787 e ela vai receber ali algumas mudanças em 1791. Olha aí. A Constituição dos Estados Unidos ficou pronta em 1787. Ela possuía fortes características do iluminismo, nela garante-se a propriedade. A gente já viu aí, gente. Então, mais para frente. Ah, não? Ah, tá certo. Né? E interesse da burguesia. Então, veja bem, ela tinha as garantias de direitos individuais, certo? E ela tinha que garantir os direitos do cidadão. Mas ela vai ali pontuar a escravidão, esse voto não vai ser para toda a sua população, por quê? Porque as mulheres estadunidenses vão ter que lutar muito mais para frente para conseguirem o direito ao voto. Outro fator importante, voltem aqui, professora, essa Constituição dos Estados Unidos, gente, desde que ela foi feita até os dias atuais, ela sofreu apenas 27 emendas. Ela mantém-se a mesma estrutura até os dias de hoje. Lembrando que cada estado tem autonomia para criar o seu próprio grupo de leis dentro da sua unidade federativa, certo? Então eu tenho certeza que os meus alunos aí que vão fazer o vestibular vão procurar ainda mais se informar sobre esse conteúdo. Tenho quase certeza disso. Não, tenho certeza absoluta disso, tá bom? Agora eu vou chamar a nossa DLI. Vamos lá? Olha aí, tem enunciadinhos grandes, mas eu quero a dedicação de vocês na leitura. Então nós temos aí, nós os representantes dos Estados Unidos da América, reunidos no Congresso Plenário, tomando o juiz supremo do mundo como testemunha da retidão de nossas intenções, em nome e por delegação do bom povo destas colônias, afirmamos e declaramos solenemente que estas colônias unidas são e devem ser de direito estados independentes, que elas estão dispensadas da fidelidade à coroa britânica e que todo o vínculo político entre elas e o Estado da Grã-Bretanha está e deve ser inteiramente desfeito. Então aí tem a declaração de independência e vocês vão aí procurar aqui, olha aí o enunciado, só um pouquinho para frente, essa declaração unânime representou a independência das colônias em relação à coroa britânica e foi redigida uma alternativa correta. A segunda diz o seguinte:
Todos os homens foram criados iguais e dotados de certos direitos inalienáveis, dentre os quais estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Eu vou ler o enunciado para vocês, olha aí. Então, aí temos a declaração e ela rompe com o domínio colonial europeu sobre o continente americano. Entretanto, não assistimos só à ruptura, mas também, continuando, a continuidade na separação das colônias inglesas e na formação estadunidense. Sobre tal processo, nós podemos afirmar o quê? Temos aí 4 alternativas, vocês vão pontuar e marcar a alternativa correta entre A, B, C, D e E, ok? Muito obrigada, até daqui a pouco para a nossa interatividade.
Voltando então para a nossa correção, então olha só, vou começar aqui falando aqui quem respondeu para nós no chat. Então temos a Luísa, respondeu aí BC, quem mais? Ludmila, BC, Manuele, ED, Alice, EC, o Carlos Eduardo, lá do Solon, B, questão 2, acho que ele quis dizer C, vou entender como C. O Nicolas marcou a C. A Cleise, da Escola Plínio Ramos de Humaitá, trouxe a segunda com a letra C. Cid, B e C. Quem mais? Estamos vendo sim os comentários, gente, tá bom? Temos a Kelly, da Escola Estadual Rio Preto da Eva, trouxe a primeira questão, a letra B, e na segunda ela trouxe a letra C. E a Daviane trouxe a letra C. Só segundo ano, nossa, estão calminhos hoje. Então vamos lá. Vamos à nossa primeira questão, então? Olha aí, então nós vimos aí com vocês um trecho, não é isso, da Declaração de Independência. E aí o enunciado diz o seguinte, lá da questão, passa só uma para mim aí, cadê? Aqui, ó, diz o seguinte, é uma declaração unânime, tarará, e aqui ela vai perguntar, essa declaração unânime representou a independência das colônias em relação à coroa britânica e foi redigida, gente, essa aí não tem mais como errar. Durante a festa do chá, lembram que a festa do chá foi justamente ali aquele momento que eles vão jogar o chá no mar, né, que vai acontecer antes desse processo. Durante o segundo Congresso Continental da Filadélfia, no ano de 1776, não é isso, gente? Nós vamos ter o primeiro congresso, onde eles vão tentar um documento, buscando negociações com a metrópole Inglaterra, não vão conseguir, mas é justamente aqui que as coisas vão acontecer, ou seja, vai ser no segundo congresso que eles vão se organizar e dizer, não, 4 de julho de 1776, a partir de hoje, acabou para a Inglaterra. Vamos aqui criar os Estados Unidos e pronto. Então, a alternativa correta, como eu li em muito dos comentários, parabéns, alternativa B. Então, nós temos aí, ó, o segundo Congresso Continental da Filadélfia foi considerado o momento da independência dos Estados Unidos, confirmando ainda que George Washington seria o comandante das tropas que iriam, olha aqui, enfrentar o exército britânico. Lembrando que esse exército vai ter ajuda aí da França e da Espanha. Segunda questão, todos os homens foram criados, vocês já leram, certo? A Declaração de Independência dos Estados Unidos foi um marco e vai apontar aí grandes rupturas com o domínio colonial europeu sobre o continente americano. E aí nós vamos ter aqui, ó, sobre tal processo, pode-se afirmar que nós temos 4 alternativas para vocês. Embora baseada nas ideias liberais de igualdade e liberdade, a legislação americana à época da independência, por mais que garantisse a liberdade de religião e de expressão
e de reunião, construiu uma soberania popular restrita a partir do sistema eleitoral censitário. Na outra, a Constituição de 1787 reforçava o poder central e equilibrava com as disparidades entre os estados através do Congresso bicameral, Senado e da Câmara, e do papel atribuído à Suprema Corte, construindo um sistema inteiramente novo. As ideias liberais da Revolução Americana definem-se pela defesa intransigente da liberdade econômica e pela renúncia a qualquer tipo de protecionismo, resultando na dominação dos setores do norte de forte tradição comercial e pela necessidade da importação dos bens produzidos pela indústria inglesa, contrariando os interesses dos proprietários sulistas. Quarta, a manutenção da escravidão, uma das grandes heranças, olha aí, do período colonial, visava atender os interesses dos proprietários do Sul. Essa aqui, gente, eu vou trazer para vocês direto ali a correção, que é justamente porque na correção, como é que eu trouxe para vocês? Olha só, por que que a alternativa 1 é verdadeira? Em 1776, com a promulgação da Constituição, seria estabelecido o voto censitário, sim, o que evidenciava a influência política dos escravistas latifundiários do Sul. Tanto que eu disse na aula, nossa, gente, era linda a declaração deles, mas as mulheres, vão brigar muito pelo voto, lembram? A 2, verdadeira. Embora o sistema americano de divisão dos poderes não fosse inédito em teoria, uma vez que se baseava fortemente nas ideias do filósofo Charles de Montesquieu, era de fato a primeira vez que era posto em prática. Então, prova da influência do iluminismo aí. A terceira é falsa. Na verdade, os interesses do norte e do sul estão invertidos. Foram os nortistas os preocupados em fortalecer sua economia, enquanto os sulistas tinham forte tradição comercial e necessidade dos produtos ingleses. Por quê? Porque vai ser lá o norte que vai começar o processo de industrialização. A quarta é verdadeira, esta se provaria uma profunda tensão entre norte e sul e daria origem mais tarde a uma outra guerra. Então, a alternativa correta, a letra C. Então, eu vi que a maioria de vocês aí estava atento. Então, como vocês podem ver, Estados Unidos ali vai... O que é Estados Unidos hoje? Vai começar questionando as leis intoleráveis, vai ter uma organização muito grande com o Congresso da Filadélfia, vão ali assinar sua própria independência, causando ali um ódio mortal nos ingleses, vão ter apoio de outras grandes nações que já são inimigas inglesas, vão conseguir sua independência, anos mais tarde ser reconhecida, vão criar uma declaração influenciada pelo iluminismo europeu ali, que ele vai surgir na Europa, não é verdade? E vai se estabelecer. Porém, ainda vão existir outros conflitos dentro do seu próprio território. Querida segunda série, foi um prazer estar com vocês. E agora nós vamos para o nosso terceirão daqui a pouco, com Geografia com a professora Juliana. A sua aula continua no próximo vídeo.